Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Estou gravando o livro do profeta Miqueias. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 7 de outubro. Miqueias, capítulo 5. Agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões. Por-se-á cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão te exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. E destruirei as cidades da tua terra e derribarei todas as tuas fortalezas. E tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros. E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E, com ira e com furor, exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. A contenda do Senhor com o seu povo, as maldades de Israel. Deus não terá compaixão. Miqueias, capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes, fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal,
para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade? E Efa, pequeno que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas? E com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim, eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de honra e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação e dos seus habitantes um assobio. Assim, trareis sobre vós o opróbrio do meu povo. Miqueias, capítulo 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pareceu benigno da terra e não pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que esteja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. Eu vou repetir para você os versículos 1 e 2 do capítulo 7. Vou repetir. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal.
Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu acho lindo estes versículos. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso e cobri-la a confusão. A ela que me diz, : onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Assíria até as cidades fortes, e das fortalezas até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra seca, posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes. Como uns répteis da terra, tremendo sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Glória a Deus. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 7 de outubro. Você ouviu os capítulos 5, 6 e 7 do livro do profeta Miqueias, terminando assim de ouvir todo o livro do profeta Miqueias. Eu tenho sempre incentivado você aqui a não desistir de continuar lendo a leitura da Bíblia na ordem sequencial. Eu tenho sempre dito para você que estas profecias que Deus usou estes profetas para falar à nação de Israel e Judá foram profecias de duras correções.
todas estas profecias, Deus estava punindo estas nações, que ele está sempre se referindo, que eles estavam adorando ídolos, imagens, praticando atos e abominações, as quais Deus reprovava. E Deus usava os profetas para os corrigir, mas eles não se arrependiam. Por isso, eu estou sempre lembrando a você que o Reino Norte, as 10 tribos, foram levadas cativas para a Síria. Aproximadamente 130 anos depois, foi o Reino Sul para a Babilônia. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo que Salomão construiu, queimou os muros, levou o povo para a Babilônia. Mas Deus havia usado os profetas para avisar que eles se consertassem, mas eles continuavam pecando. Eu quero dizer para você, neste dia que eu estou gravando o livro de Miqueias, que o meu coração fica dolorido em imaginar que nós hoje estamos vivendo estes dias, onde pregamos a palavra de Deus, onde estamos alertando o povo do pecado, onde estamos falando a palavra de Deus, mas está havendo uma incredulidade tremenda no meio do povo de Deus. Muitos não querem mais ouvir a verdade. Muitos querem ouvir palavras que venham amaciar o seu ego. Muitos querem mensagens que concordem com os erros, com os pecados que estão dentro da igreja. É lamentável falar isso? É triste? É. Mas é cumprimento da palavra de Deus. Assim foi no passado e assim continua sendo nos dias de hoje. Portanto, eu digo a você, para mim que estou gravando e para você que está ouvindo, busque mais intimidade com Deus. Busque uma vida de santificação com Deus. Leia mais a palavra de Deus. Estude a Bíblia. Não fique só nesta gravação que a irmã Neuza está gravando, mas estude a palavra. Tome cuidado com o que você está ouvindo nas igrejas. Mas, irmã Neuza, então todos estão pregando mensagens que não são verdadeiras? Não, eu não vou, claro que não são todos. Tem muitos homens e mulheres de Deus pregando e vivendo e falando a verdade. Mas tem muitos falsos profetas também. Tem muitos pregadores que são convidados para pregar e já são preparados para chegarem lá e agradar e pregar o que o pastor daquela igreja quer ouvir e passar para o seu ministério. Que eu e você não sejamos estes portadores de mensagens mentirosas. Que eu e você sejamos pessoas que falemos a verdade, que não venhamos a temer o homem. Ainda que você suba num púlpito para pregar alegre e desça chorando. Não se preocupe, porque Deus é o que nos engrandece, é o que nos exalta. Já aconteceu isso comigo. E eu sei que vai acontecer outras vezes. Mas eu não deixo de falar a verdade. Peço a Deus que me dê graça
para eu ir até o fim da minha vida, vencendo, vivendo, vivenciando, ensinando, pregando a palavra de Deus. Eu não me iludo com grandes discursos, com mensagens que parece que a igreja, se não tiver ligada na palavra, vai acreditar em tudo aquilo que estão falando. Mas não é bem assim. Muitos estão acrescentando ou tirando a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, diz assim: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores. Quem pratica fornicação é quem tem sexo antes do casamento, que para alguns não é nada demais, é evolução. Mas a Bíblia está dizendo que os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E Apocalipse 22, versículo 15, repete: o apóstolo João escreveu: Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Glória a Jesus. Então, nós temos o aviso na palavra de Deus. Você quer ser idólatra? Seja. Quer acreditar em imagem? Acredite. Quer adorar em imagem? Adore. Quer ser feiticeiro? Seja. Quer ser mentiroso? Seja. Quer ser fornicador? Seja. Só que você não vai entrar no céu. É a palavra de Deus que diz. Então, também aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 11, diz assim: Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia! Glória a Deus! Então, meu amado, minha amada que está ouvindo esta palavra, quem vai nos galardoar é o Senhor Jesus Cristo. Não é o homem aqui na terra que vai nos dar a coroa da salvação. Quem veio aqui a este mundo, que recebeu uma coroa de espinho, que recebeu pancadas no seu corpo, foi cuspido no seu rosto, foi cravado numa cruz, derramou o seu sangue por mim e por você, orou no Getsêmani com angústia de morte, o seu suor transformou em gotas de sangue na terra. Este nome se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente através dele seremos salvos. Portanto, não se iluda. Religião não salva ninguém. Mas nós precisamos pertencer a uma denominação que pregue a verdade, que pregue a palavra de Deus. Nós precisamos fazer parte da mesa do Senhor, participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Jesus, o pão que representa o corpo e o vinho que representa o sangue de Jesus Cristo. Quem não participa da mesa do Senhor não tem vida com Jesus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 6. Então eu vou ficando por aqui. Terminei de gravar o livro do profeta Miqueias. O livro do profeta Miqueias tem 7 capítulos e 105 versículos. Estarei gravando na próxima leitura o livro do profeta Naum. Não perca a próxima gravação.
Eu peço desculpas pela minha voz, eu não ando muito bem da minha voz. Estamos vivendo dias difíceis. Hoje são 12 de novembro de 2020. Estamos vivendo o tempo da pandemia, que deu-se início no mês de março, acho que sim. Eu não tenho ido a lugares de aglomeração desde o dia 15 de março, embora esteja me preparando para operar catarata. Já fiz os exames e vou operar após o dia 10 de dezembro. Estou indo nos lugares onde eu não posso mandar outra pessoa, no médico, no banco, mas estou orando para Deus me dar livramento a mim, o meu marido, que tem 82 anos, que também está se preparando para uma cirurgia. Estou orando pelo Brasil e pelo mundo, por todas aquelas pessoas que Deus não levou, que estão vigilantes com esta pandemia. Estou orando por aqueles que se encontram internados. Estou orando por aqueles que estão entrando em depressão. Que Deus nos livre deste mal. Que Deus nos guarde. Que Deus guarde a sua vida, você que está ouvindo esta leitura. Que Deus te dê livramento a você e a sua família. Um grande abraço. Muito obrigada por ouvir Neuza Baldini. Eu peço desculpas de algumas falhas, mas eu vou continuar com esta gravação até o dia 31 de dezembro. Eu fiz esta tabela e vou terminar a gravação em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.